Bom, boa tarde todo mundo aqui presente no PAN. Hoje a gente vai ter a palestra da doutora Diana Matias. Ela é graduada em Bioquímica pela Universidade de Évora, em Portugal. Ela fez mestrado em investigação biomédica pela Faculdade de Medicina de Coimbra. Ela fez o doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas pelo PCM, depois ficou um período de pós-doc no Instituto Estadual do Cérebro, com o Vivaldo, e agora está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Londres e vai contar um pouco o que ela tem feito para a gente. Obrigada, Diana, por estar aqui com a gente. Obrigada a todos, obrigada à Comissão do PAN por me ter convidado, à professora Luciana, a Cláudia, a Fernanda, a Marcos e a Cecília. É com muito gosto que eu venho aqui hoje apresentar o meu trabalho de pós-doc aqui em Londres. Como o título está mostrando aqui, basicamente o foco do meu trabalho é desenvolver nanopartículas que possam ser utilizadas como sistema de delivered drugs, isto é, para desenvolver novas terapias para os tumores intracranianos. Bom, falando um pouco do meu laboratório daqui, é um laboratório que pertence ao professor José Batalha, no Departamento de Química da Universidade College London, e este grupo é bastante diversificado, com pessoas com backgrounds muito diferentes, desde químicos, físicos, bioinformáticos, engenheiros e biólogos, né? Porque é onde eu me encaixo aqui neste grupo, mas todos temos um objetivo comum, que é o desenvolvimento de nanopartículas que possam ser aplicadas na clínica, não é? Bom, mas falando um pouco do que é uma nanopartícula, basicamente, como o nome indica, são partículas bastante pequenas, na escala dos nanômetros, em que existem já na natureza uma panóplia de moléculas com tamanhos bastante diferentes, em que as nanopartículas se encaixam dentro desta escala, não é? Mas se formos comparar, então, fazer uma analogia a nível de tamanho, se compararmos com a Terra e o tamanho da Terra e o tamanho de uma bola de ténis, a bola de ténis vai ser uma nanopartícula, na verdade. Existem várias nanopartículas naturais e sintéticas hoje em dia que utilizamos em diferentes produtos do nosso cotidiano, em cremes, shampoos, roupa, enfim. E destas nanopartículas, todas elas podem ter uma aplicabilidade na clínica. E um grande exemplo hoje em dia, por causa desta pandemia a qual nós estamos a ultrapassar, a Pfizer, por exemplo, criou uma vacina que basicamente é uma nanopartícula e que combate, protege-nos dos vírus, não é? Então, o foco do meu grupo nós trabalhamos com nanopartículas poliméricas, isto é, são baseadamente partículas de polímeros, compostos por polímeros, que podem ser naturais ou produzidos em laboratórios, chamados sintéticos. E estas nanopartículas, o nosso principal objetivo é utilizá-las para fazer o targeting para o cancro, possibilitando assim tratar e destruir as células tumorais, ou então fazer uma imunoterapia, que é o que acontece com as vacinas, não é? Hoje em dia, em que com estas nanopartículas conseguimos manipular o nosso sistema imunitário para proteger-nos dos vírus e patógenos que nos podem infectar. Mas existem outras aplicabilidades das nanopartículas, muitas delas utilizadas para diagnóstico, mas que não é o nosso foco. Bom, essas nanopartículas poliméricas, elas têm características muito relevantes para a clínica, porque estas nanopartículas nós conseguimos modificar diferentes tamanhos
conseguimos criar nanopartículas com diferentes cargas, tanto no seu interior como no exterior. Conseguimos que elas tenham tamanhos diferentes para a aplicação que nós queremos dar. E, além disso, e muito importante, nós conseguimos funcionalizar essas nanopartículas, a superfície dessas nanopartículas com diferentes moléculas, para assim fazermos um targeting mais preciso. O nosso grupo aqui, o grupo do professor José Batalha, nós trabalhamos com diferentes polímeros e que cada um deles tem características específicas, uns biodegradáveis, outros que são sensíveis ao pH, outros que protegem da proteína corona presente na corrente sanguínea, por exemplo. E o nosso foco, e o que eu vou apresentar-vos hoje, as nanopartículas que nós trabalhamos são baseadas especialmente nos grupos de metalacrilato e de poliésteres. Bom, mas então o que é um polimorfosoma, que é o que nós chamamos a estas vesículas poliméricas? Basicamente são copolímeros anfifílicos, isto é, possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, que são dissolvidos em solventes orgânicos, como o tetrahidrofurano, e que na presença de água se começam a conjugar e a formar então complexos que vão formar então uma membrana vesicular composta por uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. No nosso caso, os nossos polimorfossomas, a parte hidrofílica destes polimorfossomas é composta principalmente no lúmen destes polimorfossomas, ou então na parte exterior, na sua superfície, enquanto que a parte hidrofóbica é formada então nesta intermediária camada. Além disso, o PDPA, ele é um polímero que é sensível ao pH. Então, portanto, se estivermos num ambiente em que o pH é acídico, essas nanopartículas vão basicamente desintegrar-se, possibilitando então a libertação das cargas que a gente encapsulou nesses polimorfossomas. Estes polimorfossomas, eles têm umas grandes vantagens relativamente, por exemplo, aos lipossomas, que são vesículas formadas por lípidos. E destas características, uma das mais importantes é realmente a funcionalização, isto é, conseguimos adicionar ligandos, peptídeos na superfície destes polimorfossomas para então alcançar objetos específicos, células específicas. Além disso, estes materiais são extremamente inertes, então eles não têm grande associação com outras moléculas, por exemplo, presentes no sangue, e são bastante estáveis. Se então combinarmos então, na superfície destes polimorfossomas com moléculas específicas, nós conseguimos que essas nanopartículas consigam ser captadas mais facilmente pelas células que nós queremos atingir. Então, por exemplo, se uma nanopartícula tiver alguns péptidos na sua superfície, essas nanopartículas vão ser reconhecidas por receptores expressos nas células e com isso vai conseguir ser captado muito mais rapidamente e de maneira eficaz para dentro das células. Mas então o que é que acontece dentro das células, não é? Como é que esses sistemas funcionam dentro das células? Basicamente, após serem internalizados por mecanismos de endocitose, essas nanopartículas vão se fundir com o endossoma e, como não sei se sabem, mas os endossomas são componentes presentes no citoplasma da célula, compartimentos no citosol, em que o ambiente deles é ácido. Então significa que as nossas nanopartículas, elas vão se desintegrar e vão possibilitar que a carga que elas transportam seja liberada e, por pressão osmótica, elas sejam libertadas desses endossomas, fazendo então assim o seu papel
característico, por exemplo, para matar células de cancro, apoptose, induzir a apoptose, por exemplo. Bom, mas o nosso grupo tem vindo a estudar quão eficaz estas nanopartículas são para fazer um targeting específico nas células. E uma das nossas células que nós estudamos maioritariamente são as células endoteliais do cérebro, e ao funcionalizar essas nanopartículas com um péptido chamado angiopep, nós conseguimos criar um sistema que é muito seletivo na maneira como vai ser captado pelas células. Então, uma das experiências que realizámos foi incubar essas nanopartículas em células de endotélio cerebral e macrófagos. Como sabem, os macrófagos têm mecanismos de captação de material já muito naturais, como a fagocitose, e o que nós demonstramos aqui é que a maneira como funcionalizamos uma nanopartícula pode interferir na maneira como essas nanopartículas vão ser captadas por essas células. Então, de acordo com o número de ligandos que nós adicionamos na superfície dessas nanopartículas, as células endoteliais, por exemplo, vão ter uma captação maior relativamente aos macrófagos, porque têm uma preferência por essas células, uma vez que essas células possuem receptores específicos para este péptido. Então conseguimos fazer o que nós chamamos o targeting e especificamente atingir os nossos alvos que nós queremos para as terapias. Bom, um dos nossos focos é realmente tratar os tumores intracranianos, como os gliomas, não é? E existem diversos tipos de gliomas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e um dos gliomas que mais nos despertou interesse é o glioblastoma. O glioblastoma é um tumor derivado das células gliais, e ele é altamente agressivo, invasivo, extremamente resistente às terapias, tem uma grande vascularização, e então é um dos nossos focos para aplicar estas nanoterapias. Além disso, estes tumores, os tratamentos convencionais envolvem uma cirurgia, não é? Para retirar a massa tumoral, que muitas vezes não é possível realizar. É também acompanhada por uma radioterapia e pela quimioterapia, com o mais conhecida, temozolomida ou temodar. No entanto, estas terapias elas não são de todo eficazes, e então, por isso mesmo, a nanomedicina pode realmente trazer vantagens para o tratamento destes tumores. Mas então como é que nós podemos fazer então o targeting, não é? Atingir então essas células tumorais altamente agressivas? O nosso organismo, nós temos uma panóplia de receptores altamente expressos. E uma das moléculas muito expressas no tecido cerebral são os receptores LRP1, que basicamente, se compararmos um tecido sadio com um tecido tumoral, a expressão destes receptores está altamente expressa. O nosso grupo já demonstrou que estas nanopartículas funcionalizadas com um número específico de angiopep2, que é um ligando específico para o LRP1, em que eles são reconhecidos, o LRP1 vai reconhecer então este ligando na superfície dos polimorsomas, fazendo então a sua internalização, o qual nós conseguimos desenvolver esse sistema, entregando, por exemplo, anticorpos que foram entregues intracelularmente nas células. Bom, mas antes de avançarmos e vos mostrar alguns exemplos, nós temos que realmente pensar que o nosso cérebro é protegido por o que nós chamamos a barreira hematoencefálica, não é? E esta barreira hematoencefálica é extremamente complexa e é seleciona especificamente as moléculas que devem ou não entrar no nosso cérebro. Esta barreira é composta por células endoteliais, que são, a maior parte das vezes,
elas são suportadas por outras células do parênquima, como os pericitos, células gliais, neurónios, e principalmente os astrócitos, que estão completamente a rodear estes vasos sanguíneos, que dão-lhe essas propriedades específicas de seleção. Bom, mas nestas células existem mecanismos de transporte de nutrientes que devem chegar até ao cérebro, não é? E um dos mecanismos do nosso interesse é o que se chama transacitose. Então, esta transacitose é basicamente um transporte que é regulado por receptores, é mediado por receptores, que, como por exemplo aqui, como vemos nesta figura, a transferina, por exemplo, liga-se ao seu receptor e é translocado para o parênquima sem qualquer interferência. Nesta imagem de microscopia eletrónica, nós conseguimos ver aqui um exemplo do que está a acontecer na célula em tempo real, em que basicamente ocorre o transporte, a endocitose dessas moléculas para serem transportadas através da célula endotelial. Bom, além de o LRP1 ser expresso no cérebro em si, em células gliais, ele também é expresso nas células endoteliais do cérebro. E então o nosso grupo, utilizando essas nanopartículas, nós conseguimos criar este tipo de mecanismo de transporte através da célula endotelial, em que as nossas nanopartículas conseguem, através de endocitose e depois, através da exocitose, chegar até ao cérebro. O ano passado nós publicámos este trabalho em que nós demonstramos que, além da transacitose conhecida, também outro mecanismo associado à formação de tubos consegue fazer então o transporte destas nanopartículas pelas células endoteliais, recorrendo então às moléculas, às chamadas biproteins, que é o exemplo da sindapina 2, em que os nossos polimorsomas são associados a estas proteínas para atravessar então as células endoteliais. Nisto tudo nós descrevemos então que existe um mecanismo de transporte dos polimorsomas desde o lumen até ao parênquima através deste mecanismo super rápido que se chama tubulação associada à sindapina 2. Então, produzindo então estes polimorsomas, que através desta microscopia eletrónica conseguimos ver basicamente os tamanhos que eles normalmente têm, a rondar os 100 nanómetros, verificamos que a funcionalização com as nanopartículas, neste caso as nanopartículas não têm qualquer ligando na sua superfície e neste caso contêm, e nós verificámos que a sua biodistribuição era bastante similar e os tamanhos também. Então fomos injetar estas nanopartículas em ratinhos, em camundongos saudáveis e verificámos que às 2 horas já tínhamos material no cérebro, isto é, já tínhamos nanopartículas no cérebro, mas o mais interessante era que se essas nanopartículas eram funcionalizadas com o ligando para o LRP1, nós tínhamos muito mais uma acumulação dessas nanopartículas no cérebro. Bom, fizemos também histologias, não é? Através de imagens de confocal e verificámos que a ver das nossas nanopartículas que são conjugadas com DAIs para conseguirmos visualizar, não é? Verificámos que essas nanopartículas já se encontravam no cérebro e não acumuladas nos vasos sanguíneos. Que é só uma imagem a mostrar-vos para terem a certeza que realmente as nanopartículas não se encontram mais nos vasos sanguíneos e que passaram a barreira hematoencefálica, permitindo então depois a utilizar estas nanopartículas para o tratamento dos gliomas, por exemplo. Esta foi uma colaboração que foi feita com o laboratório de Anne Eichmann, em Paris, com o Tomás Mativé e o Luís Geraldo, que vocês provavelmente conhecem, e que nos deu estas belíssimas imagens de imagens no Two Photon Microscopy.
Bom, nesta colaboração, eles possuíam um modelo animal em que nós tivemos a possibilidade, então, de injetar as nossas nanopartículas e verificar, então, que as nossas nanopartículas conseguiam atravessar a barreira hematoencefálica, fazendo o target no tumor, mas, no entanto, muitas das nanopartículas, elas ficavam retidas nos vasos, o que nos captou a nossa atenção, porque anteriormente nós tínhamos visto que no modelo saudável não tínhamos este tipo de acumulação nos vasos sanguíneos. Então, se fôssemos a analisar ao longo do tempo, como vocês sabem, a vasculatura na presença de um tumor é alterada, nós perguntámos se esta vasculatura poderia, os transportes que normalmente estão associados ao transporte de nanopartículas para o cérebro, se estava ou não comprometida e, portanto, fomos analisar. Bom, mas como o POEGMA ainda não é um polímero aprovado pela FDA, nós decidimos mudar então o nosso sistema e utilizando então o polietilenglicol, que muitas nanopartículas já aprovadas pelo FDA têm na sua composição este polímero. E este polímero é extremamente importante porque ele evita a oxigenização, ajuda, evita a fagocitose e, além disso, muito mais importante, ele é muito mais estável na corrente sanguínea comparativamente ao POEGMA PDPA que eu vos mostrei anteriormente. Então, nós produzimos essas nanopartículas e nestas nanopartículas, então, nós escolhemos especificamente o número de ligandos que nós queríamos adicionar na sua superfície e utilizamos, então, polimorsomas que não tinham qualquer angiopep na sua superfície, polimorsomas com um número de 6 nanopartículas por polimorsoma e 67 nanopartículas, péptidos na sua superfície. E verificámos que a sua biodistribuição e o seu tamanho não variava de acordo com a funcionalização e testámos in vitro no modelo de barreira hematoencefálica in vitro através das transwells, em que essas nanopartículas tinham uma seletividade para atravessar a barreira hematoencefálica com um específico número de ligandos. Além disso, verificámos que quando as células estavam na presença dessas nanopartículas, havia um aumento da expressão de receptores específicos para o angiopep2 e que, além disso, que o transporte realizado pelas nanopartículas para atravessar as células endoteliais era específico da sindapina 2, que está descrito, que nós descrevemos que ocorre então essa formação de tubos para ocorrer o transporte. Posteriormente, nós testámos estas nanopartículas num modelo saudável, em que analisámos a diferentes tempos como é que estava então essa estabilidade no sangue. Verificámos que se as partículas estavam funcionalidades com um específico número de péptidos, então elas tinham uma capacidade de se manter na corrente sanguínea mais longa. Além disso, vimos que na sua distribuição ao longo dos órgãos, estas partículas tinham diferentes distribuições, em que, por exemplo, no cérebro, o número menor de ligandos possibilitava então a acumulação, mostrando uma superseletividade destas nanopartículas para o cérebro. Além disso, vimos também que o LRP1, o receptor específico para essas nanopartículas, encontrava-se aumentado quando da presença dessas partículas. Bom, começamos a questionar-nos então, ok, então o que é que acontece quando estas células endoteliais estão em contacto com as células tumorais? Então, por mesmo modelo de Transwell,
nós estudamos então como estaria a permeabilidade dessas células endoteliais às moléculas de estrano com diferentes tamanhos, o qual não vimos qualquer diferença nessa permeabilidade. Mas, no entanto, quando olhamos para a nível proteico dos receptores nessas células, nós reparamos que essa expressão estava diminuída para os receptores de LRP1, portanto, os receptores específicos para o angiopep, e que a paxina 2, a sindapina 2, estava também reduzida, o que possibilitaria, então, formular então a teoria de que se estes receptores e estas moléculas envolvidas no processo de transaceitose e de tubulação, da formação de tubos nas nanopartículas para o transporte, se estava diminuída, então significava, poderia explicar aquela acumulação que observamos no modelo de glioma anteriormente. Bom, mas este modelo de transaceitose e da tubulação, ele é bastante específico e envolve diferentes proteínas. E então, por proximity ligation assay, nós conseguimos verificar qual é o trajeto destes receptores ao longo da célula e qual é a preferência do que é que está a acontecer quando nós adicionamos então as nossas nanopartículas. Então, nós verificamos que no modelo em que as células endoteliais estiveram em contacto com as células tumorais, que estes mecanismos de tráfico, de transporte, estavam diminuídos e, portanto, sugerindo que as nanopartículas funcionalizadas com angiopep, elas não estavam mais a fazer o transporte como nós tínhamos observado nos animais saudáveis. Então, em colaboração com a Simona Parinello, do Instituto de Câncer aqui da UCL, elas têm um modelo animal em que elas induzem a mutação nas células tumorais, nas células tronco nos ventrículos, e conseguem promover então as mutações que desejamos. E a partir daí nós selecionamos a parte tumoral e isolamos as células endoteliais presentes no tumor, por sorting. E realizamos e avaliamos por sequenciação os níveis de RNA dessas moléculas envolvidas no transporte e na tubulação E verificamos que essas moléculas, a maior parte das moléculas, a família de moléculas envolvidas na tubulação, elas estavam diminuídas, assim como os receptores envolvidos na transaceitose através das que levam as nanopartículas a atravessar essa barreira hematoencefálica. Estes resultados foram corroborados então com a avaliação da expressão proteica dessas proteínas envolvidas no tráfico, e verificamos que numa situação tumoral essas proteínas elas encontram-se diminuídas nos vasos, o que nos leva a crer que estas proteínas, este sistema de transporte não é mais o mesmo na presença do tumor. Então significa que as nossas partículas, elas precisam de ser desenhadas de maneira a que nós consigamos criar polimorsomas multiplexos, isto é, com diferentes ligandos, para assim conseguirmos fazer um target específico e conseguirmos chegar, então, às células tumorais. Bom, outra das aplicabilidades dos nossos polimorsomas é encapsulamento de drogas com efeitos antitumorais, em que numa situação sem estar encapsulado no polimorsoma, normalmente as células cancerígenas, elas possuem mecanismos de resistência como as bombas de efluxo, em que as células, ao entrarem para dentro das células, vão ser completamente expulsas e não atuando, não fazendo o papel que deveriam ter. Se ao encapsularmos estas nanopartículas, estas drogas em polimorsomas, nós conseguimos fazer
uma entrega intracelular, fazendo com que essas moléculas não sejam expulsas por bombas effluxo ou outros mecanismos de resistência das células. Então, atuando assim, por exemplo, no DNA e levando, por exemplo, à apoptose. Bom, então nós o que fizemos foi encapsular uma droga nos polimorsomas funcionalizados com diferentes ligandos e depois testámos in vitro em células que são mutantes para P53 e PTEN e verificámos então que ao longo do tempo este sistema de nanopartícula foi muito mais eficaz comparativamente à droga livre e, portanto, sugerindo que este encapsulamento desta droga é muito mais eficaz para o tratamento dos gliomas. Além disso, utilizando um modelo animal em colaboração com o professor Sebastian Brennan da UCL, eles induzem a mutação P53 e PTEN em camundongos P0, P1, e passar 3 semanas temos o desenvolvimento de tumores típicos de glioma, em que estes tumores, pela histologia, verificamos que têm um aumento da expressão de LRP1 comparativamente aos tecidos sadios. Então, primeiramente, nós estudámos como estava a biodistribuição destas nanopartículas após 2 horas injetarmos as nanopartículas pelo peritónio e verificámos que estas nanopartículas, a biodistribuição delas era diferente, mas muito mais eficaz, por exemplo, ao injetarmos com estas nanopartículas, tínhamos uma acumulação maior na presença do tumor comparativamente aos camundongos saudáveis. Posteriormente, nós fizemos análises histológicas para verificar a eficácia da droga e verificámos que através do túnel que dá evidências de estar a ocorrer a apoptose, verificámos que essas nanopartículas com a droga tinham uma maior eficácia a induzir a apoptose das células tumorais e, além disso, a sobrevivência aumentava quando estes camundongos eram tratados com os polimorsomas com a droga encapsulada. Bom, então a minha apresentação, método de conclusão e a mensagem que eu quero passar para vocês é que basicamente os polimorsomas eles podem ser funcionalizados com diferentes ligandos de maneira a que consigamos fazer um timing preciso e seletivo para as células do cérebro. Além disso, vimos que os mecanismos de transporte dos tumores, os mecanismos de transporte de camundongos saudáveis, a sua vasculatura era diferente da vasculatura de um tumor e, portanto, um novo design destas nanopartículas seria necessário para então fazermos um melhor targeting. Além disso, estas partículas, elas podemos criar multiplexes em que diferentes moléculas com diferente número de ligandos, nós conseguimos então fazer um target mais seletivo. E além disso, estas nanopartículas podem então ser entregues de maneira mais eficaz através dos polimorsomas para o tratamento dos gliomas. Pronto, tenho que agradecer então ao meu grupo, não é? Fui muito bem recebida neste grupo e também às minhas agências de fomento e à possibilidade de trabalhar também com uma empresa. E é isso, e se tiverem dúvidas, é só perguntar. Obrigada, Diana, pela palestra. Foi rápido, né? Nossa, eu consigo entender bem, né, também, porque eu já estou acostumada com você, todo mundo entendeu.
Espero que todo mundo tenha entendido, Acho que né? sim. Acho que sim. Foi bom. Então, a gente vai abrir para as perguntas agora. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Bom, Diana, enquanto o pessoal se organiza aqui para começar as perguntas, eu vou logo perguntar para você. Tá. Vocês fizeram uma seleção de fármacos para usar? Como vocês decidiram? Vocês fizeram... Eu não apresentei aqui, não é? Porque não foi o foco do meu trabalho, mas muitos dos alunos de doutorado que nós temos aqui, o que eles fazem é um screening de drogas que possam ser utilizadas e fazem diferentes combinações de capsulamento para ver qual é a melhor eficácia delas. Fazem primeiro o in vitro, não é? Em diferentes células de glioma, inclusive pediátricas, e depois a sua aplicabilidade no in vivo, né? Na parte animal, e depois posteriormente, se tivermos resultados bons, ser aplicado em clinical trials, mas sim, nós fazemos um screening de drogas. Nós trabalhamos com drogas com características antitumorais, mas também encapsulamos DNA e RNA, que é possível com os nossos sistemas para manipular, então, por exemplo, a immunoresponse. Basicamente, aquilo que a Pfizer criou, nós também utilizamos através dos nossos polimorfomas. E como é que você sabe o tempo que a sua nanopartícula vai liberar os fármacos? Porque até injetar no animal, até chegar no tecido, né? Vocês fizeram uma análise? Sim, nós fizemos uma análise, não mostrei, mas, por exemplo, o professor Sebastian Brenner, ele é patologista e é ele que nos faz todo o screening dos órgãos para ver se temos um side effect, não é? Os efeitos secundários das drogas nos outros tecidos. E, por exemplo, neste último trabalho que eu apresentei, a droga não tinha qualquer efeito, por exemplo, no liver, no fígado, nem nos rins e no baço, não é? Que são os tecidos onde normalmente existe maior acumulação de drogas e de efeitos secundários, não é? Em que são extremamente tóxicas. E nós não vimos, comparativamente à droga normal, sem estar encapsulada, qualquer efeito negativo das nossas nanopartículas. Mas o tempo, normalmente, por exemplo, para chegar ao cérebro e temos uma boa acumulação de material de nanopartículas no cérebro, é a partir de 2 horas. Então, em 2 horas ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica e chegar até ao tumor. E nós, através da histologia, nós conseguimos ver que é bastante específico para as células tumorais, porque as outras células sadias, elas não apresentam sinais de apoptose. Então, acreditamos que seja bastante seletivo o processo. Se passa pela barreira hematoencefálica, como você está dizendo, deve ter um pouco mais de dificuldade, porque você tem uma pequena penetração no cérebro. Sim, nós temos. Pois é, uma pequena presença no cérebro, quer dizer, isso é uma seletividade mais da barreira hematoencefálica numa peça, no tecido, do que uma outra razão que a gente pudesse ter. O professor está a dizer no sentido das nanopartículas ao atravessarem a barreira hematoencefálica, na presença do tumor. Os seus 2 gráficos, as suas 2 figuras mostram a menor incorporação no cérebro, o tumor. Sim. Não. Isso. Não, professor. Elas mostram uma acumulação na presença do tumor, mas o que a gente acredita é que essa penetração das nanopartículas não esteja a ser pelos vasos do tumor. Nós acreditamos que seja pelos os vasos sadios, não é? Sim. Então, existe porque nos vasos do tumor já não tem mesmo barreira, não é, Diana? Não, nem o transporte. Não são mais consideráveis, mas no estado sadio do cérebro, eu vejo nas tuas 2 figuras, ou 3 que você mostrou aqui, o cérebro, a barreira do cérebro por onde passa menos. Passa menos relativa... Então é assim, professor.
Eu posso mostrar, eu acho que é isto que o professor está a falar. Deixe-me só ir lá. Então, o que o professor está a falar é aqui nesta imagem? Não. Não, quando você faz a tabela já dos resultados computados deles todos, Aqui? por exemplo, aí, olha o teu cérebro cá embaixo, o teu brain. Sim, sim, sim. Sim. Então, aqui é mostrar que às 2 horas nós temos uma acumulação das nanopartículas para o número de ligandos específicos. Significa que se as nanopartículas não tiverem os ligandos, elas não vão atravessar ao mesmo tempo, ou pelo menos ao mesmo tempo, a barreira hematoencefálica e nem com um número excessivo de ligandos na nanopartícula. Então, significa que o professor, quando fala de seletividade, o número de nanopartículas é essencial para o número de receptores que o professor vai ter no tecido. Tá certo. Desculpe aí que eu atravessei o sistema e não botei a pergunta nem nada, mas é que eu fiquei empolgado com o trabalho da Diana, achei bonito e na hora não me controlei. Desculpa. Saudades, professor. Tudo bem, Evaldo. Quando você estava me respondendo, acho que você acabou falando um pouquinho, mas você podia falar um pouquinho mais, que a Flamínia perguntou aqui no chat, que ela gostaria de saber o que acontece com as células não tumorais, se elas fazem apoptose, nesse mesmo sistema de encapsulamento. Nós não observamos apoptose nas células sadias, mas nós só olhamos para a apoptose, ok? Então pode ser que a droga esteja a induzir outro efeito que nós não estejamos a captar, não é? Mas se formos a pensar numa droga livre, não é? Nesta droga, por exemplo, ela não atravessa a barreira hematoencefálica e então nós estamos a permitir que esta droga consiga passar a barreira hematoencefálica e realmente ter o papel dela, que é a preferência para células proliferativas. Então, sendo que dos nossos estudos também é olhar para células mais proliferativas do cérebro, como, por exemplo, as células-tronco, não é? E ver se realmente essas células-tronco estão a morrer ou não. E eu ainda não tenho esses resultados para vos mostrar. Tá. Obrigada, Dia. O Renato Castro, não sei se você quer entrar para fazer a pergunta ou eu posso ler. Bom, tem várias pessoas dando parabéns. Obrigada. Tá bom, o Renato falou que eu posso ler aqui. Ele tá parabenizando pela apresentação. Renata. Ixi, desculpa. Gostaria de saber se houve alguma avaliação da liberação do fármaco teste de matriz polimérica no sangue, uma avaliação in vitro. E se houve, você poderia comentar sobre esse perfil de liberação? Então, nós não olhamos para isso, ok? Na liberação de drogas no sangue, não é? Pronto, mas o que nós sabemos hoje em dia é que o sangue, na presença de nanopartículas, existe a formação de um que se chama proteína corona. E essa proteína corona, ela pode influenciar ou não a nossa superseletividade para fazer o targeting. Mas a nível de liberação do fármaco, supostamente não irá ocorrer na presença do sangue, porque o sangue, estas nanopartículas precisam de um pH acídico para ele conseguir liberar as nanopartículas, as drogas que estão encapsuladas nessas nanopartículas. Então, supostamente não iríamos ter uma liberação dessas drogas no sangue. Mas é uma excelente questão e acho que até deveríamos averiguar isso, sim. Muito obrigada acaba por ser uma sugestão, na verdade. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem um pessoal agradecendo você de Muito obrigada. ter vindo aqui falar um pouquinho para a gente. Gente, não tenham vergonha, tá? Se alguém não entendeu nada, porque eu tentei pôr algumas palavras com o sotaque, camundongo. Gatinhos, cancro. Cancro, gente, desculpa. Não, foi ótimo. Obrigada, Diana, por ter vindo aqui falar um pouquinho para a gente.
Muito obrigada pelo convite e espero para futuros convites, possivelmente com resultados, novos resultados também. Parabéns pelo que você já tem feito aí. Obrigada. Então, um beijo. Parabéns, Di. Obrigada, professor. Saudades. Muito querida. Muito obrigada por tudo. Parabéns, Di. Obrigada, gente. Muitas saudades vossas. Foi graças a vocês que eu consegui chegar até aqui, então. Obrigada. Muito obrigada. Estamos com saudade. Viam muitas. Muito Parabéns. obrigada. Beijo, pessoal. Tchau. Deus. Tchau. Tchau.